Olá, a você que acompanha o podcast Justiça em Foco. Hoje nós vamos conversar no nosso estúdio aqui em Brasília com a doutora Natália e vamos tratar de um tema que une duas áreas decisivas para o futuro do país: saúde e educação básica. O projeto de lei 3.591 de 2024 propõe a criação da Política Nacional de Saúde na Escola. A iniciativa ela pretende aproximar o cuidado em saúde do cotidiano dos estudantes, fortalecendo prevenção, diagnóstico precoce e a integração entre profissionais de saúde, educadores e também as famílias. Para analisar os efeitos práticos dessa proposta, os desafios da medicina preventiva na infância e as condições necessárias para que essa política saia do papel, recebemos aqui a doutora Natália Matias. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, eu queria também acrescentar aqui sua formação, para que as pessoas possam te conhecer mais ainda, tá? A doutora Natália, gente, ela é médica, servidora pública, formada pela Universidade Federal de Goiás e possui residência em Medicina de Família e Comunidade. A trajetória dela inclui a defesa pelo Sistema Único de Saúde mais humano, acessível e próximo às necessidades reais da população. Vamos bater um papo aqui muito bom aqui, doutora? Vamos, com certeza, Marília. Vamos lá. Muito obrigada, né? Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês debatendo esse tema que me é tão caro. Saúde e educação. Maravilha. Doutora Natália, para a gente começar aqui, eu queria que a senhora falasse sobre a construção da sua trajetória, né? Voltada à saúde da família e também à medicina comunitária. Como é que essa experiência na prática ali, também dos consultórios, do dia a dia, essa parte de ouvir a população, como que isso contribui para a construção e levar essas ações permanentes também da saúde para a comunidade e também para o ambiente escolar? Então, Marília, eu acho que quando a gente tem essa atuação mais próxima da população, a gente tem essa escuta diária, a gente vai entendendo exatamente o que a população está precisando. Eu sempre falo que políticas públicas elas têm que ser construídas a partir da necessidade de quem está vivendo o dia a dia. Quando a gente constrói uma política pública, que eu falo que vem de um nível hierárquico acima, às vezes ela é uma política pública que não alcança o que está acontecendo ali na ponta. Então, essa atuação dentro de consultório, essa escuta ativa, realmente afina essa política pública para que ela seja realmente voltada e mais eficaz, né? Então, a gente vai falar mais na frente a questão desse projeto de lei, né? E algumas observações que as pessoas têm feito em relação a isso. O que muda na prática? Né? Exatamente. Então, doutora, vamos aproveitar já falando a deixa aqui do projeto de lei. Temos em discussão o projeto de lei 3.591 de 2024, né, que é instituir formalmente a Política Nacional de Saúde na escola. Na sua avaliação, né, quais são hoje as principais lacunas no atendimento de crianças e adolescentes que poderiam ser identificadas e prevenidas a partir de uma atuação em conjunto ali mais próximo das escolas? Então, Marília, a gente tem que destacar vacinação. Nós já fomos um país de referência de cobertura vacinal. E nós perdemos um pouco dessa quantidade de pessoas que se vacinam hoje, né? Então, poder retomar a questão da importância da vacinação dentro das escolas, hoje, eu acho que é um ponto primordial. Em segundo lugar, eu colocaria a questão da saúde mental. Saúde mental tem sido uma grande demanda dos professores, dos educadores, dos coordenadores dentro da escola. E diversos tipos. São alunos que sofrem de ansiedade, são alunos ali que às vezes estão com algum transtorno depressivo ou outros transtornos até mais graves. Temos também os transtornos ligados à questão de aprendizagem, mas a gente tem que tomar muito esse cuidado de ensinar, né? Tá ali para perceber quais são as necessidades de saúde mental dos alunos, ensinar ferramentas para que essas crianças e esses adolescentes possam construir saúde mental, né? Saúde mental é uma questão muito complexa que exige qualidade de sono, qualidade alimentar, né? Relações sociais e familiares saudáveis.
Então, é um lugar muito rico para a gente estar conseguindo abordar todas essas etapas que compõem uma saúde mental. A senhora tocou num ponto muito delicado e importante, né? Essa questão da saúde mental. A gente sabe que nós passamos num período não tão distante da questão da pandemia e isso, vamos dizer assim, abriu portas também para que fosse tirada uma verdadeira, vamos dizer assim, vendas, né? Sobre essa questão da naturalização de se falar sobre saúde mental também. Com certeza. Né? Qual é a sua opinião dessa necessidade de se tratar sobre esse assunto da saúde mental, não só nas escolas, mas também de fortalecer esse atendimento aqui no Distrito Federal? Então, Marília, isso deixou de ser uma opção para ser uma necessidade de primeiro grau, assim. Saúde mental hoje no Distrito Federal é uma das piores em minha avaliação por parte da população e dos próprios profissionais. Hoje a gente tem uma média de espera para conseguir atendimento com psicólogo pelo SUS que passa de 900 dias. Né? Então, dificuldade de acesso ao profissional psiquiatra, ao psicólogo, a terapias de outros gêneros, né, mas ali voltados para a saúde mental. E é importantíssimo porque nós estamos tendo uma epidemia de adoecimento de saúde mental. Então, e as crianças estão muito expostas. Estão muito expostas porque o acesso à mídia social, o acesso a essa vida digital que não está regulamentado do jeito que deveria estar, abre muitas portas para hábitos extremamente nocivos. Então, às vezes é aquela comparação ali com a vida dos influencers, é também acesso a jogos que não são tão interessantes. E é claro, os pais estão trabalhando, os pais têm vida corrida. Quem pode dizer que sabe exatamente o que está se passando dentro do celular dos seus próprios filhos? Nós temos aqueles recursos para poder estar monitorando, né, o celular das crianças, mas às vezes tem coisas que escapam mesmo, né? E saúde mental, Marília, é uma coisa que a gente tem que entender que passa por construção de hábitos saudáveis. Construir hábitos é uma coisa que é muito comunitária, é muito social. Não adianta chegar para um adolescente isolado e falar para ele assim, olha, você precisa se socializar, você precisa ter uma prática de atividade física, se nenhum dos amigos dele faz isso. Se ele está dentro de um contexto em que os amigos fazem atividade física, em que os amigos têm uma vida social saudável, ele faz isso naturalmente. Essa também é uma crítica que a gente tem que fazer quando a gente pensa em tratamento de saúde mental, que a gente coloca às vezes a responsabilidade inteiramente na vida do paciente. Não, é sua responsabilidade tomar o remédio, é uma questão de força de vontade você sair desse quadro depressivo, quando na verdade é uma questão muito social, familiar, comunitária, né? E o que é a escola que não uma grande rede de comunidade que você está convivendo ali com professores, com coordenadores? A gente poder agir nesse momento da vida, da estruturação, da personalidade da criança, do adolescente, e já incutir hábitos que ele sabe, que ele vai saber. Olha, esses hábitos saudáveis, eles me defendem de determinados quadros de adoecimento psíquico, né? Eles ajudam a prevenir. Então é um momento riquíssimo, eu falo que é a chave para a gente ter uma sociedade mais saudável. Maravilha. Doutora, eu queria que a gente falasse também sobre essa questão, assim, que a gente falou da saúde mental, eu queria que a gente falasse também sobre outros pontos, né, que essa proposta, ela levanta, né, ela fala sobre ações que abrangem saúde bucal, avaliação ocular, acompanhamento vacinal, que a senhora já citou, e atenção à saúde mental. Como é que a gente pode integrar, né, no caso, as equipes de saúde da família, as escolas nesse acompanhamento para que isso aconteça de forma assim contínua e não apenas em campanhas ou mutirões isolados, né? Como que isso, na sua opinião, poderia funcionar na prática mesmo? Marília, isso já acontece, né? Porque nós já temos um programa de saúde na escola. Ele só não está formalizado a nível nacional, né? Mas nós já temos isso funcionando hoje, por exemplo, no Distrito Federal.
Então, por exemplo, a gente faz a reunião de equipe da unidade básica de saúde e cada equipe vai fazer a atuação dentro da escola que está no território de atuação dela, né? Então, a gente já traça no início do ano o calendário com as ações que a gente vai fazer ao longo do ano. Então, se a equipe, por exemplo, tem uma equipe multidisciplinar que está fazendo o acompanhamento ali, por exemplo, um dentista que pertence àquela equipe, né? Ele participa das ações na escola. Então, a gente vai falar de alimentação saudável. Aí a equipe inteira se programa para fazer as dinâmicas, uma roda de conversa, às vezes uma palestra. Porque a gente tem que entender que tem crianças que têm 5, 6 anos e vai ter adolescentes de 15, 16 anos, né? Então, as ações elas são pensadas diretamente para aquela escola da área de atuação. Então, isso já acontece. A gente faz palestras, por exemplo, de alimentação. A gente chega lá e verifica o calendário vacinal. Então, por exemplo, a gente, sabendo que no dia, sei lá, de segunda-feira vai ter essa verificação, a gente já manda com antecedência pedindo autorização para os pais, para caso alguma vacina esteja atrasada, a gente poder vacinar. Isso já é possível de ser feito, né? Faz o rastreamento, por exemplo, de problemas de vista, né? Leva lá o quadrinho. É claro, não é um rastreamento muito acurado, mas dá para perceber se a criança tem ou não um déficit visual. E aí você encaminha para o oftalmologista, né? Então, esse rastreamento já é feito. A equipe de saúde bucal vai lá, ensina os processos de escovação. Então, tem vários processos que já acontecem, né? O que essa lei está tentando instituir, que é muito importante a gente falar, é que o projeto de lei original, ele estava voltado para escolas públicas. E aí foi feita uma alteração do projeto de lei original, colocando que as escolas privadas também têm que ser incorporadas no projeto de lei. Então, isso é um grande avanço, porque aí a gente consegue unificar o que vai ser feito com todas as unidades escolares. É claro, né, as unidades de saúde estão super sobrecarregadas, né, mas nós temos que dar prioridade para as crianças e para as escolas. É uma ação que gera muito resultado. Então, a gente tem que pensar isso. O custo-benefício, ele é muito benéfico. A gente tem que priorizar a ação na escola. E no caso, doutora, você falou do que já é feito, né, também, mas eu queria que você falasse assim, se faz, então, cumprir com essa proposta também, essa questão do direito à saúde, seria isso, né? Com certeza. De forma ampla, não para o público e o privado, ou seja, todos têm direito à saúde, todos têm direito a acompanhamento, correto? Todos. Porque é isso, né? Chegamos a um ponto, Marília, que a gente tem que falar às vezes o óbvio, que temos que vacinar as nossas crianças. Temos que prevenir gravidez na adolescência, falando sobre educação reprodutiva, falando sobre educação sexual. Ninguém aqui está tentando legislar sobre nada nesse sentido, mas que uma criança, um adolescente, né, no caso, ele saiba como se prevenir, caso ele venha decidir ter uma relação. E é isso, toda vez que eu vou abordar isso nas escolas, eu deixo muito claro, eu falo assim, aqui a gente está dando ferramentas para vocês tomarem as melhores decisões. Ninguém está falando que é errado, que é certo, que vocês têm que fazer ou deixar de fazer. Mas o conhecimento liberta, né? A gente tem que colocar isso na mão das nossas adolescentes. Porque se a informação existe, todo mundo sabe, todo mundo pode ter acesso com o celular, como não engravidar na adolescência. Então, por que isso continua acontecendo? Então, a gente tem que levar isso para dentro de sala de aula, né? Quando eu vou falar sobre esse assunto, eu começo perguntando: por que vocês acham que existe gravidez na adolescência, apesar de todo mundo ter acesso a como não engravidar? E é muito interessante a relação dos adolescentes, a resposta dos adolescentes, né? Mais uma vez a gente volta para aquela primeira pergunta que não é o que eu estudei no livro, é a realidade das pessoas. O que um adolescente de 14 anos, de 15 anos, que a despeito da nossa vontade enquanto pais, decide iniciar ou não sua vida sexual, né? Isso é um tema, é um tabu, né? Quando a gente leva isso para o Congresso, quando a gente leva isso para o Senado, todo mundo arregala o olho.
Mas isso já acontece, a gente não consegue mudar a realidade das pessoas. Eu não consigo, né, legislar e falar assim, não, pronto, agora ninguém vai engravidar. Isso acontece. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai dar ferramentas para esse jovem poder decidir e ter mais qualidade de vida? Então, acho que é nesse lugar que a gente tem que chegar, né? E aí é uma outra briga. A gente aprova a lei e depois a gente vai dizer o que vai ter dentro dessas escolas para a gente poder estar debatendo, né? Doutora, eu queria que você também falasse uma questão assim, essa lei, ela propõe essa ampliação, né, público, privado, enfim, todos, essa cobertura de todos, mas também ela incentiva muito essa questão de se trabalhar muito a prevenção e conscientização, né, antes de só o impositivo, ou, isso, né, ou algo nesse sentido. Eu queria que você falasse dessa importância de se trabalhar prevenção e conscientização, o aconselhamento, né, que vocês levam a essa comunidade, a escola, enfim, seja ela pública ou privada, seria essa a ideia, né, de o aconselhamento e, vamos dizer assim, abraçar, né, essa comunidade, seria isso? Isso, com certeza. Assim, Marília, eu acho que a gente tem um grande exemplo, que é a campanha que nós fizemos para a cessação de tabagismo no Brasil há umas décadas atrás. Essa campanha, ela não foi uma campanha simplesmente alguém chegou lá e falou, olha, fumar faz mal. Não. Nós construímos uma propaganda, um marketing massivo que foi trabalhando ao longo dos anos para que isso fosse incutido mesmo na cabeça das pessoas. Não basta chegar uma vez e dizer, olha, use camisinha para você não engravidar. Ou simplesmente não use vape, não use um dispositivo, né, nicotínico para você não prejudicar o seu pulmão. Você tem acesso à informação, mas essa informação ela não foi sedimentada dentro da cabeça da criança, do adolescente. E aí você começa, aí você fala uma vez, fala outra, aborda de um jeito, faz uma roda de conversa, faz uma dinâmica, e aí isso vai se transformando num conhecimento comum. A quantidade de exposição, de vezes que são repetidas aquela informação, que leva à conscientização. A conscientização ela não vem de uma palestra única, isolada. E é de várias fontes de conhecimento. Então o professor fala, o diretor fala, aí o amigo comenta, aí vem o profissional de saúde e expõe isso de uma outra forma, até que se torna uma verdade comum. Fumar faz mal. Ninguém hoje discorda disso, entendeu? E aí a gente tem que prevenir porque o mercado ele se reinventa, né? Então a gente tem uma completa noção de que cigarro é ruim, mas hoje os adolescentes eles não têm, às vezes, consciência de que o vape é tão ruim ou pior do que o cigarro. Porque mudou a forma, aí parece que não é tão ruim quanto cigarro. Então aí a gente precisa, né, retomar uma questão de propaganda e massificar isso. Olha, é ruim, tem gente adoecendo, tem gente ficando com enfisema pulmonar, fibrose por causa, né? Então aí a gente começa a chegar também nesse outro lugar de o vape faz tão mal quanto o cigarro. Essa conscientização então é isso, é a gente levar essas verdades de volta e os próprios adolescentes começam a difundir. Tem um programa que faz parte da minha infância, eu acho que o André, que é de outra geração também, pegou, que é o ProERD. E o ProERD, a gente falava sobre drogas com crianças de 10 anos, 9 anos. E ninguém acha isso um absurdo. É uma realidade que existe, é uma realidade que ela pode ser exposta. E que bom que o primeiro contato foi com alguém responsável, que explicou que aquilo era ruim. Então a gente precisa tirar esse lugar de tabu, né? A primeira pessoa a conversar sobre qualquer assunto, com certeza deve ser os pais. Mas se os pais não puderem fazer isso, que seja dentro da escola, que é um lugar que a gente tem controle, que os profissionais são formados, né? Então, e aí eu acho que deixo essa... A escola, ela não substitui a família, né? Às vezes algumas pessoas têm esse medo, né? Essa crítica, não é sobre isso. A escola reforça os valores que a família quer passar para aquela criança.
Doutora, você falou essa questão de valores e também muito se fala também sobre a escola ser a extensão da família, né? Que é o acolhimento, é o ensino, a educação, as regras também, que são levadas tanto para seguir ali na escola como dentro de casa também e vice-versa, né? Com certeza. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa questão assim, educadores e profissionais de saúde, eles têm demonstrado preocupação, né, com o aumento de casos de ansiedade, depressão, TDAH, autismo, enfim, tudo isso tem vindo muito, e principalmente pós-pandemia a gente viu que tudo isso, né, surgiu muito, né, tem sido muito falado. Como que a escola pode contribuir junto à equipe médica que está lá, né, em atendimento, tudo, para um diagnóstico ou para um encaminhamento? Como é que funciona isso na prática? Só para a gente entender melhor. Então, basicamente, se a escola percebe qualquer alteração ou qualquer sinal de que aquele aluno pode ter algum transtorno, né, alguma alteração de aprendizagem, ela encaminha para a unidade básica de saúde. E aí, a equipe de unidade básica de saúde vai consultar aquele paciente, fazer a avaliação. Hoje a gente tem uma dificuldade, Marília, que é o quê? Ao identificar que uma criança tem uma determinada necessidade, eu encaminho para o especialista, mas esse especialista demora demais para fazer essa consulta, né? Então, hoje a gente tem esse gargalo, né? Porque nós não temos uma equipe que dê conta da demanda do Distrito Federal. Para além da medicalização, que isso é um risco, né? Então, a gente fala isso, então todas as crianças hoje têm TDAH. O que acontece, Marília, é que nós temos hábitos que não corroboram para as crianças terem uma atenção e um foco necessário. Quando a gente fala assim, mãe, pai, não dê tela ou exposição à televisão, artigos digitais para as crianças até 2 anos. É muito no sentido de esperar essa criança ter o desenvolvimento neuropsicomotor adequado para depois ela ser exposta àquele estímulo, que é um estímulo muito grande. Então, hoje a gente percebe que parte do adoecimento é consequência dessa exposição a hábitos que não são nem um pouco saudáveis. Como, por exemplo, comer muito açúcar. Nossa, meu filho é muito agitado. E você vai ver a alimentação daquela criança, come chocolate pra caramba, um monte de ultraprocessado. A gente estava conversando aqui antes da reunião. A Marília falou assim, se eu tomar muito café, eu vou ficar agitada. Isso acontece com todo mundo. Se a gente sentar aqui e comer uma barra de chocolate, você vai se alterar. E o cérebro de uma criança, ele não tem a resistência que nós adultos temos, entendeu? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E às vezes, eu passo isso muito dentro de consultório. Para crianças que têm TDAH, eu falo, vamos começar a arrumar a alimentação? Reduzir açúcar, reduzir consumo de alimentos ultraprocessados. Isso começa a fazer diferença. Reduzir tempo de tela. Firmar uma rotina ali, a criança tem hora para acordar, a criança tem hora para comer, a criança tem hora para dormir. Dá trabalho, Marília? Eu sei, eu sou mãe de 3. Eu tenho um filho de 3 anos e gêmeos de 7 meses. Eu sei o trabalho que dá. Então agora nas férias, meu filho de 3 anos está tendo acesso à televisão. Mas aí eu também faço uma coisa, eu escolho os vídeos que ele vai ver, os filmes que ele vai ver, escolho também filmes que têm baixo estímulo, né? Estou ali supervisionando o que ele vai assistir. Então a gente tenta modificar, tenta levar para o parquinho, fazer outras atividades. Mas assim, o ideal é que a criança tenha uma rotina com pouca exposição à tela. E isso faz diferença. Quando ele tinha 2 anos, Marília, e eu dou esse relato porque eu acho um relato muito enriquecedor para as mães. Meu filho nasceu e eu achei assim, balela, esse negócio de não dar tela para criança. Meu filho chorava muito, né, no puerpério. Eu sei que desde cedo eu já comecei a botar tela para ele. E quando chegou com 2 anos, eu lembro que um dia eu fui desligar a televisão e ele arremessou o controle na parede. Quando eu vi aquela cena, eu falei assim, tem alguma coisa errada. E aí eu decidi que eu ia tirar a tela dele. Eu falei, olha, eu acho, né,
Eu acho que o pediatra tinha razão. E aí eu tirei. Eu passei 3 dias com ele tendo crises de raiva, de querer jogar o brinquedo na televisão, de jogar as coisas na parede, porque ele estava tendo uma crise de abstinência da tela. Depois de 3 dias, aquela criança, que era uma criança irritadiça, sem paciência, virou um doce. Conseguia fazer outras coisas, ficava mais tempo brincando com os brinquedos, uma interação muito mais tranquila, a gente trocava de atividade sem ele dar um grande escândalo. E ali eu percebi na prática o que a exposição à tela faz com uma criança. Então aí a gente tem que entender, é claro, no contexto em que você tem 3 filhos, em que você tem que trabalhar, tem que fazer muita coisa, às vezes você tem que dar tela para você conseguir que a criança não destrua a casa. Isso acontece comigo, é a minha realidade. E aí eu já entendi também. Tem filmes que ele reage bem, que eu vou desligar, tá tudo certo. Tem filmes que ele grita, porque os estímulos são diferentes. Os estímulos são diferentes, então às vezes eu dou preferência assim para colocar uma música, que aí ele vê uma orquestra que está tocando, uma coisa com baixo estímulo. Então a gente vai fazendo essas adaptações. E eu falo que isso é normal, porque o progresso ele vem. A gente vai viver dentro de uma caverna? Não dá, né? Então eu acho que esse ajuste aí, ele é importante. Voltando à sua pergunta, o que as escolas podem fazer? As escolas podem ajudar nessa adaptação, entendeu, Marília? De até mesmo ajudar os pais a entender quais são os lugares que a gente pode ir. Esse filme dá para assistir, esse filme não. Então vamos reunir os pais para a gente conversar quais são as nossas experiências. Tem muita coisa que pode ser feita, né? A escola é um lugar de não só de passar conhecimento, mas de produzir conhecimento, porque na prática a gente observa e a gente acaba elaborando muito conhecimento, né? Com certeza. Doutora, eu queria que a gente falasse também um ponto importante aqui, que no projeto de lei que a gente está tratando aqui nessa entrevista, eles falam também sobre muitos debates, né, sobre a responsabilidade de Estado e das famílias nessa questão da construção e de uma parceria equilibrada, né? Para que seja feito um acompanhamento correto, para que a família, por exemplo, possa participar desses momentos ou passar as informações corretas. Como que a presença dos profissionais de saúde, né, dentro das escolas pode ampliar essa questão de apoio e orientação aos responsáveis sem substituir o papel da família? Como é que é esse desafio aí? Conta um pouquinho pra gente. É isso, né, Marília? Acho que a gente discutiu um pouco essa questão, né? Quem vai ter mais tempo, às vezes, com a criança é o profissional dentro da escola, né? Mas é claro que um lugar afetivo, um lugar de responsabilização, o peso da fala de um pai, de uma mãe, de um irmão, ele é imensurável, eu não tenho como comparar, entendeu? O que o profissional de saúde faz é muito orientar, é levar informações que às vezes não estão ali acessíveis ao pai e à mãe, porque é isso, ele é um profissional que tem um nível técnico alto. Então, às vezes eu levo uma informação que escapa aos pais, como uma coisa simples, você virar para uma mãe e falar assim, mãe, suco de caixinha não é legal. Às vezes ela jura que suco de caixinha é suco e eu estou dando o melhor para o meu filho. E aí você que tem aquele entendimento técnico fala assim, isso é um alimento ultraprocessado. Vamos fazer diferente? Vamos fazer um suco de polpa? Não, vamos fazer um suco da fruta que está dando lá no quintal. Olha, época de goiaba, vamos pegar a goiaba, vamos fazer um suco. Então, o profissional de saúde, ele tem esse olhar mais qualificado, entendeu? De falar assim, às vezes a mãe, nossa, eu tô dando biscoito integral pro meu filho. E você fala assim, olha, mas então, às vezes o biscoito integral não é tão interessante. Mas ele não gosta de cuscuz? O olhar do profissional da saúde é isso, é ele poder observar o que está acontecendo dentro daquela realidade, dentro daquela comunidade e poder dizendo, olha, talvez isso aqui dê certo, talvez isso aqui dê certo. Ah, meu filho tem dificuldade de dormir.
Por que ele tem dificuldade de dormir? Às vezes o pai passa o tempo inteiro fora de casa e quando chega aquele é o momento. Não, então vamos inverter? Vamos fazer do momento de colocar para dormir uma interação entre vocês? Aí você já muda toda a dinâmica. Então acho que é isso. A gente não está ali para substituir a família. A gente está ali para levar ferramentas para essa família conseguir funcionar da melhor maneira possível, né? Uma parceria equilibrada. Uma parceria equilibrada, exatamente isso. A gente não substitui ninguém, a gente só está ali dizendo, olha, talvez essa ideia que você nunca tenha tido funcione muito bem. E a gente tem experiências maravilhosas de que isso funciona na prática, de que dá muito certo, né? Aproxima o professor com os pais com os médicos, com os enfermeiros, né? É uma relação muito enriquecedora mesmo. Maravilha. Doutora, eu queria que você também falasse pra gente, né, e do seu vasto conhecimento, não só na área da saúde, mas de vivência, experiência como mãe também, profissional também da área de saúde. Eu queria que você falasse sobre seus projetos e prioridades, né, para colaborar com a melhoria da saúde aqui no Distrito Federal. O que a população do Distrito Federal pode esperar da doutora Natália Matias? Então, Marília, eu tô pré-candidata a deputada distrital e, assim, o meu principal foco de ação é na saúde, né? Eu acho que o Distrito Federal, é claro, ele precisa de ações de segurança, de educação, mas esse é o meu enfoque principal, porque hoje a área que mais sofre em termos de políticas públicas é a saúde, sem sombra de dúvidas. Não é à toa que a cada 3 dias parece que a gente vê um escândalo novo. É uma pessoa que falece esperando atendimento, é um bebê que acaba falecendo antes de conseguir nascer, é uma mãe que vem a óbito, deixa um filho órfão. Isso tudo está acontecendo dentro do Distrito Federal. E aí a gente tem que dar enfoque para isso. Nós precisamos aumentar a quantidade de equipes de saúde da família. Principalmente, esse é o lugar que a gente tem muita dificuldade hoje. As equipes de saúde da família, a quantidade de unidades básicas do Distrito Federal hoje ela é insuficiente para a população que nós temos. Primeiro ponto. Nós precisamos ter mais casas de parto. As mulheres hoje no Distrito Federal, para ter os seus filhos, elas sofrem muito. Peregrinação, dificuldade de acesso na hora de ter o parto, dificuldade de retorno para a primeira consulta com os seus RNs, né? Então, assim, precisamos dar mais atenção para essas mulheres. Eu falo que a gente tem que lançar uma proposta que é o parto como eu quiser. Se eu quero um parto humanizado, se eu quero um parto natural, se eu quero um parto cesáreo. Isso está na lei. Por que ele não consegue se cumprir? Porque a gente não tem capacidade hospitalar de casa de parto para dar vazão para isso. Então, é tirar do papel mesmo, que isso se torne uma realidade. Que a mãe que decida, não, olha, eu não estou aguentando mais, eu quero ir para uma cesárea, ela tenha condições de optar e fazer essa cesárea dentro do sistema público de saúde. Além dessa questão, a gente também tem que olhar para outro segmento, que são mulheres que querem ser mães e que não conseguem engravidar naturalmente. E essa é a minha história pessoal, Marília. Eu me casei e já queria ter filho, passei um tempo tentando, e aí eu percebi que eu não estava conseguindo engravidar, descobri que eu e meu marido a gente não conseguia engravidar, fizemos tratamento de fertilização in vitro, hoje nós temos 3 bebês lindos aí, mas reprodução assistida é algo que a gente tem que colocar no SUS para essas mulheres. Nós temos tratamento de reprodução assistida, mas o acesso é difícil e para você conseguir chegar a fazer uma fertilização in vitro é quase impossível hoje no Sistema Único de Saúde, né? No Distrito Federal. Então, eu quero ajudar essas mulheres. Eu falo que as mulheres que querem ser mães, elas têm que ter o direito de ser mães, né? Nem todo mundo vai conseguir engravidar naturalmente. A gente tem escolhido ser mãe mais tarde. E aí a gente paga um preço. Que ser mãe mais tarde, às vezes, por questões de saúde, fica mais difícil engravidar. Ok. Então, o Estado tem que chegar e dar direito para essas mães. Eu vejo o sofrimento dessas mães. Uma mulher que quer ser mãe e não consegue engravidar é um sofrimento muito grande. Eu senti isso na pele, então eu me solidarizo muito com essas mulheres.
né? Eu acho que essa é uma coisa bem importante. E para além disso, é creche para as nossas crianças, né? Uma mãe de um bebê pequeno não tem paz se ela não sabe que seu filho está bem cuidado. A gente não tem condições de trabalhar. Se hoje eu estou aqui podendo dar essa entrevista é porque eu sei que os meus filhos estão sendo muito bem cuidados. E toda mãe tem que ter direito a isso, né? Aumentar a quantidade de creches, para que as salas elas sejam menores, ou seja, um monitor, um professor fique com uma quantidade ideal de crianças. Não adianta a gente encher uma sala, entendeu? E aí a gente realmente dá qualidade. Essas crianças são bem cuidadas, essas crianças são bem acompanhadas e isso é tranquilidade para as mães poderem fazer as outras coisas. Com certeza, com certeza. Doutora Natália, eu queria te agradecer sua presença aqui no podcast Justiça em Foco. Queria te aproveitar um momento também aqui que você pudesse olhar diretamente aqui para essa câmera e também mandar um recado para a população do Distrito Federal, falando sobre o seu nome também, sobre a sua defesa, enfim, um recado que você possa mandar de colaboração, de acolhimento à saúde e também à população do Distrito Federal. Por favor. Então, eu sou a Natália Matias, sou médica de família e comunidade, sou mãe de 3 crianças pequenas e o meu recado é que nós, brasilienses, né, temos que acreditar que a saúde no Distrito Federal pode melhorar. A saúde no Distrito Federal pode melhorar, a educação para as nossas crianças pode melhorar, o acesso à creche pode melhorar. Nós precisamos colocar pessoas que realmente nos representem no espaço de poder. Nós precisamos de mais mães no espaço de poder. Porque quando nós tivermos mais mães dentro da Câmara Legislativa, dentro da Câmara Federal, dentro do Senado, aí sim a gente vai ter política voltada para mulheres, mães e crianças, né? Quem vive essa realidade sabe o que é ser mãe, o que é trabalhar e ficar preocupado com o filho que está em casa. Mas quem não vive essa realidade não sabe dela, logo não faz políticas voltadas para esse segmento. Então, por mais mulheres na política, por mais mulheres progressistas que defendam as mulheres e que realmente defendam o futuro das nossas crianças. Doutora Natália Matias, muito obrigada. Boa sorte no pleito eleitoral e também nas disputas. E para a gente dizer a quem está nos assistindo aqui que do fato ao debate, da análise à notícia. Esse aqui é o podcast Justiça em Foco. Continue nos acompanhando nas redes sociais e vamos contribuir para a construção de um Distrito Federal cada vez melhor. Até mais. Até mais.